Pra gente fazer essa blusinha infantil, eu vou estar usando esse fio barroco. Esse é o fio de 338 metros, número 4. A cor que eu escolhi foi a cor rosa tulipa. A gente vai também precisar de uma tesoura. Vou estar utilizando a agulha número 3. A gente vai precisar de alguns marcadores e uma agulha de tapeceiro. Essa blusinha que eu tô fazendo é para uma criança de 5 a 6 anos. Eu tirei as medidas de circunferência que deram 55 centímetros. E para essa blusinha eu não vou tirar os 10 centímetros que normalmente a gente tira para as peças que cedem. Como é uma blusinha infantil e a tendência da criança ela é crescer, então eu vou deixar o tamanho sem tirar os 10 centímetros. E aí eu vou fazer a blusa de duas partes. Eu vou fazer frente, depois eu vou fazer atrás. Então, para iniciar, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou pegar o valor, né? Como eu vou fazer frente e costas, eu vou pegar os 55 centímetros que eu medi e dividir por 2. E aí, então, eu vou fazer 27,5 centímetros de correntinhas. Então, no caso, dependendo do tamanho da criança que você vai fazer, você vai pegar a medida de circunferência dela, depois você vai dividir esse valor por 2, e aí você vai ter a quantidade de centímetros que vai ser necessário para poder fazer a base da frente. E aí eu vou começar fazendo as correntinhas. Eu vou fazendo as correntinhas até dar os 27 centímetros e meio. Após fazer os 27 centímetros e meio, lembrando que você pode arredondar, você pode fazer 28 centímetros ou 27 centímetros. Depois que eu fiz os 27 centímetros, eu vou subir mais 3 correntinhas. Eu vou marcar com o dedo aqui o final. Vou subir mais 3 correntinhas. Fiz uma, duas, três. Vou laçar a agulha. E aqui onde eu marquei, eu vou entrar e fazer meu primeiro ponto alto. E aí essa primeira carreira vai ser basicamente somente de ponto altos até lá no final. Então a gente pode fazer, lembrando que essa blusinha ela é feita apenas de pontos básicos do crochê. Então ela é bem facinho de fazer. E eu vou fazendo os pontos altos até chegar lá no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira e aqui eu vou deixar uma dica pra vocês. Como a gente vai fazer duas bases, né? A gente vai fazer a frente e as costas. Depois que vocês tiverem medido os 27 centímetros ou a quantidade de centímetros que você vai fazer pro tamanho ideal pra você, você vai contar a quantidade de correntinha que deu dentro desses centímetros. Por quê? Quando a gente for fazer a parte de trás, a gente precisa fazer do mesmo tamanho. Então, quando você já tem a quantidade de correntinhas, fica fácil para quando você for fazer a outra base. E lembrando que agora o próximo ponto que eu vou fazer é um ponto intercalado, onde eu vou fazer um ponto alto, vou pular um ponto de base e depois fazer um ponto alto. Como a gente vai ter aqui um ponto intercalado, é importante que o ponto de base, ele tenha que dar um número ímpar, né? Um múltiplo de 2. Aqui nessa minha base, dentro dos meus 27 centímetros, ao todos, foram 56 pontos de base. Então, isso significa que eu vou ter 28 pontos de base, onde eu vou fazer pontos altos, e 28 onde eu vou pular o ponto de base. Então, como é que vai ficar essa carreira? Aqui, eu vou virar o trabalho, né? O trabalho estava aqui, e aí eu virei. E aqui dentro desse ponto, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto. Aí eu laço aqui, pego, aqui. Eu venho, laço, faço aqui como se fosse um ponto baixo, e aqui eu vou entrar dentro dessa alcinha aqui, ó. E aí eu vou laçar de novo e vou puxar novamente. Aí aqui a gente tem o nosso primeiro ponto alto. E aí agora a gente vai fazer uma correntinha. E aqui a gente vai pular esse ponto de base e a gente vai fazer outro ponto alto aqui dentro desse ponto. Então, eu vou laçar, vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto alto normal. Assim. E aí, depois, de novo, outra correntinha, eu laço, pulo o ponto de base e entro aqui na segunda e faço outro ponto alto. E assim, vai seguir aqui até o final. E aí, lembrando que aqui no nosso último ponto, ele vai ficar aqui igual a nossa carreira inicial, ele vai terminar com um ponto alto. Então, é por isso que é importante, na hora que vocês estiverem fazendo os pontos de base, fazer números par, que sejam múltiplo de 2, para poder bater certinho e não ficar sobrando nenhum ponto e ter que desmanchar o trabalho e fazer novamente. Então, eu vou fazer aqui mais, pular, fazer aqui mais um ponto. E aí, eu vou finalizar toda essa carreira aqui em pontos intercalados, e aí eu volto aqui. E aí, depois que eu cheguei aqui no final, e aí vocês podem ver que eu terminei aqui com um ponto alto. E aí, eu vou virar o trabalho e vou fazer a próxima carreira toda de ponto alto. Aí, aqui eu vou fazer novamente o ponto alto, eu vou laçar, fazer tipo um ponto baixo. Entro aqui nessa segunda correntinha, laço. E aí, eu puxo de novo e fiz o ponto alto. Aí, eu venho, laço.
Aí agora pra gente fazer ponto alto, a gente vai vir aqui, ó, nesse buraquinho que ficou. Aí é só entrar, puxou e fez um ponto alto. E aí aqui vem laça e agora a gente vai fazer um ponto alto em cima de outro ponto alto. Passou, vem e faz. Aí de novo, aí aqui dentro desse buraquinho, aí eu faço outro ponto alto, laço, e agora sobre o outro ponto alto, eu faço novamente um ponto alto. E aí, então, toda essa carreira vai ser exatamente assim, somente de ponto altos. E aqui, então, vai ser 2 carreiras de ponto alto. Eu vou fazer essa carreira toda de ponto alto, e a próxima, acima dela, também vai ser toda de ponto alto. Aí vai ser um ponto alto em cima de um ponto alto de base. E aí, depois aqui que eu fiz a carreira intercalada de ponto alto e depois mais 2 fileiras de ponto alto, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui a gente tem essas 3 fileiras, que é um padrão, né? Ponto intercalado com 2 fileiras de ponto alto. Assim, eu vou fazer mais 5 padrões seguindo uma carreira intercalada com 2 carreiras de ponto alto. Então, eu vou fazer essa sequência aqui dessas 3 carreiras mais 5 vezes, né? Vai ser 5 carreiras, né? 5 sequências, aliás, até formar o tamanho que eu quero. E aí, eu vou fazer essa sequência e depois eu vou mostrar pra vocês, vou dar continuidade no trabalho. E depois que a gente chega aqui, que a gente fez todas as carreiras, aqui agora eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos, então vai ser mais 2 carreiras igual essa daqui, né? De pontos altos sobre pontos de base. Aí eu vou fazer mais 2 carreiras. E aí, assim, a gente vai terminar o comprimento da blusa aqui. E aí depois a gente vai cortar e fazer o acabamento. Finalizei aqui as 2 carreiras que eu fiz. E aí aqui no final eu cortei. E aí a gente vai fazer o acabamento aqui agora em volta da peça. A gente vai fazer o acabamento dessa lateral aqui e da parte de baixo da blusa. E para fazer o acabamento é bem simples. Aqui eu vou fazer a laçada inicial. Venho aqui com a agulha, puxei. Aí aqui na lateral, no caso, pra gente dar continuidade aqui, não seria nem necessário cortar. Aqui mesmo a gente já faria mais um ponto, a gente faria uma correntinha na realidade, e aí começaria fazendo um acabamento aqui na lateral. E aí como é que ficou? Eu vou entrar aqui, na realidade eu vou entrar aqui nesse ponto, eu finalizei, tá vendo que tem um pontinho aqui? Eu vou entrar dentro dele, eu venho aqui com a agulha. Por enquanto eu não vou esconder esses 2 fiozinhos aqui, que eu vou amarrar eles um no outro pra fazer o acabamento. Aí aqui eu venho, dou a laçada e faço o primeiro ponto baixo. E aqui pra gente fazer o acabamento na lateral é bem simples. Como são pontos altos aqui as laterais, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Aqui na lateral do ponto alto, ele tem essas duas alcinhas, eu não sei se vocês conseguem ver. Vou trazer aqui pra mais perto. Tem essa alcinha aqui e essa. Então a gente vai estar entrando sempre nessas duas e nessa alcinha aqui unitária que fica entre. É porque aqui é como se fosse uma correntinha e a união e outra correntinha. Então aqui é só entrar aqui dentro, tá vendo? Dentro dessas duas alcinhas é que a gente vai fazer ponto baixo. No caso que toda essa lateral, a gente vai fazer o acabamento dela em ponto baixo. Esse acabamento é para quando a gente for unir os dois lados, tanto a frente quanto as costas, vai ser simples na hora da gente costurar. E aqui, ó, vocês podem ver, aí agora eu vou entrar aqui nessa alcinha, puxo e faço outro ponto baixo. Aí aqui tem de novo duas alcinhas. Aí eu entro dentro dela, puxo, venho e venho ponto baixo. Aí aqui tem essas duas alcinhas juntas aqui nessa união e uma alcinha aqui sozinha. A gente vai entrar aqui entre essas duas aqui, ó, entre a união que tá sozinha e as correntinhas duplas. Aí vem, faço outro ponto baixo. E aqui de novo, já tem as duas alcinhas. Eu entro dentro aqui das duas alcinhas, puxo, faço o ponto baixo. Aí aqui tá vendo? Tem a uniãozinha de novo. Aí eu entro aqui dentro dela, outro ponto baixo. E aqui novamente, ó. Opa. Pego as duas alcinhas, puxo, faço ponto baixo. E aqui chegou de novo, ó. Aí eu venho aqui dentro. Essa parte aqui ela fica bem apertadinha, então a gente tem que vir e passar por ela, por alcinha. Outro ponto baixo. Aí aqui a gente chegou na parte onde dá o espacinho. E aqui é basicamente a mesma coisa. Como a gente vai estar pegando o ponto alto aqui, que tá sozinho, é só vir aqui nessas duas alcinhas. Opa. Aqui, peguei as duas alcinhas. Ponto baixo. Aí vocês vão vendo que vai ficando. E aí tem que fazer isso para seguir o padrão, tanto de um lado quanto do outro, para dar certo quando a gente for fazer a costura.
Vou fazendo isso até chegar aqui. E aí, quando a gente chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo. E após chegar aqui no final, agora a gente vai virar o trabalho aqui pra começar a fazer o acabamento da parte de baixo da blusa. E aí, aqui com o restinho dessa linha que sobrou, a gente vai escondendo nessa parte. E aí, aqui, uma dica extra que eu dou pra evitar dor de cabeça, vocês podem usar essa dica para trabalhos futuros. Quando vocês forem fazer peças que são duas partes, que tem que costurar uma na outra, interessante é contar quantos pontos baixos que deram nesse lado. E quando você estiver fazendo a outra parte, você vê se vai dar o mesmo número de pontos baixos ou o mesmo número de pontos para bater certo e evitar ficar desmanchando, desfazendo e dar dor de cabeça. Então, após a gente chegar aqui, e a gente vai segurar essa linhazinha aqui para ela poder. A gente vai basicamente esconder ela aqui dentro, né? E a gente vai começar fazendo um ponto baixo. Vocês podem ver que aqui embaixo ó, tem essas correntinhas. São umas pecinhas unitárias de quando a gente fez as correntinhas, tá vendo? Aqui atrás a gente vê a parte 2 dela. No caso, a segunda correntinha, né? A segunda alcinha. E aí a gente vai entrar aqui na primeira. Dá um pouquinho de trabalho, dá, porque a alcinha de trás ela fica escondida e às vezes a gente não consegue pegar ela. Mas aí pega ela e aqui mantém essa linha aqui junto pra ela ficar escondida. A gente laça. E aqui a gente vai fazer um primeiro ponto baixo. Depois que a gente faz esse ponto baixo, a gente vai fazer uma correntinha. E a gente vai pular duas alcinhas dessas. É como se fosse a gente estivesse pulando duas correntinhas, né? Aí conta uma, duas e aqui. E a gente vai laçar, entrar. E aqui a gente faz um ponto alto. É que depois que a gente fez o primeiro ponto alto, a gente laça. E aqui no mesmo ponto ainda a gente entra de novo e faz o segundo ponto alto. Laça de novo, entra no mesmo ponto e faz o terceiro ponto alto. Laça de novo, entra no mesmo ponto e faz o quarto ponto alto. E aí depois disso a gente vai aqui, ó, laçar. Desculpa, a gente vem, depois que eu fiz a correntinha, aí depois de pular duas correntinhas aqui embaixo, na terceira a gente vem, entra e faz um ponto baixo. O próximo do lado, a gente vai fazer outro ponto baixo. Aí pode ir esticando a linha aqui, ó, pra gente prender ela, mas no final a gente pode prender ela com uma costura ou com uma cola. Não vai interferir isso agora. Depois de a gente ter feito esses dois pontos baixos, vamos laçar aqui. Laçar não, fazer a correntinha. Aí sim, a gente vai laçar. Vamos pular duas correntinhas aqui de baixo. Na terceira, a gente entra, faz o primeiro ponto alto. Laça de novo, entra no mesmo buraquinho, faz o segundo ponto alto. Aí de novo, terceiro ponto alto no mesmo buraquinho. De novo, opa, entrou. E o quarto ponto alto no mesmo buraquinho. Aí vemos outra correntinha. Pulamos duas correntinhas aqui embaixo na terceira. E aí a gente entra, faz um ponto baixo. Do lado, outro ponto baixo. E aí, é basicamente seguir esse padrão. Dois pontos baixos, uma correntinha, pula duas correntinhas aqui embaixo, na terceira, a gente entra e faz quatro ponto alto no mesmo ponto. Quatro, terceiro, o quarto, né? Outra correntinha, pulamos duas correntinhas aqui embaixo e na quarta fazemos ponto baixo e aqui do lado outro ponto baixo. Então vai ser basicamente isso. E aí ele vai ficando esse ponto leque, né? Um detalhe em ponto leque por toda essa parte aqui de baixo. Depois que a gente chega aqui no final, que a gente termina o ponto leque, a gente vai voltar subindo essa lateral com pontos baixos exatamente desse jeito aqui, como a gente fez desse lado. Então o acabamento é bem simples. É só continuar fazendo o ponto leque até aqui. E aí na hora de virar, não tem segredo. É da mesma forma que a gente virou aqui pra fazer esse detalhe, aqui vai ser a mesma coisa. A gente termina com um ponto baixo, e aí a gente segue seguindo o ponto baixo da mesma forma, né? Vai observando as alcinhas que tem aqui nas laterais e vai seguindo a mesma coisa. E no final, não esqueça de contar quantos pontos baixos a gente fez, para quando fizer o espelho da blusa, o outro lado, bater da mesma forma. E aqui agora, após finalizar as laterais e o acabamento aqui embaixo, aí a gente vai estar utilizando agora uma agulha de tapeceiro
e marcadores, pra facilitar. É que a gente vai juntar os dois lados. É que a gente junta. E aí, o marcador, ele é mais só pra ajudar a juntar os dois lados. Aí você pode escolher, né, qual a parte que você quer que seja a frente e qual a parte que você quer que seja as costas. No caso, eu vou deixar as duas partes que são as costas, as costas que eu falo que é a parte de dentro da blusa, aí tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, no caso, eu vou deixar as duas partes de fora, assim. Vou fazer a costura e aí depois que tiver pronta, eu, tipo, vou desvirar pra ficar a parte de fora mesmo pra fora. E aqui eu coloco, ajusto aqui as duas, vejo se tá batendo o tamanho certinho. E aí com o marcador, a gente pode... O marcador ele vai ser mais só pra auxiliar. E aí aqui a gente passa aqui por duas alcinhas, e aí pega aqui mais duas alcinhas do lado de cá. E aí quanto mais marcador colocar, fica melhor. Assim, eu gosto de começar a costura de cima pra baixo, na blusa. É que agora a gente pega a agulha de tapeceiro, a linha, e aí eu vou pegar aqui uma boa quantidade de linha. Vou pegar essa quantidade. Aqui, no caso, a gente nem precisa cortar ainda, mas se você quiser pra facilitar, é bom você tirar uma boa quantidade de linha pra cortar. E aqui eu vou pegar a agulha, vou passar a linha aqui por dentro da agulha, assim, ó. E aí, eu não vou puxar ela pra ela ficar assim, dupla, não. Eu vou deixar ela aqui desse tamanho. E aí, pra facilitar pra mim... Opa, não tá aparecendo. E aí, pra facilitar pra mim, eu vou dar um nó. Como é que eu vou dar esse nó? Pego a agulha aqui, seguro aqui a pontinha da linha. Eu venho aqui assim, ó. E aí, eu posso até puxar mais, deixar sair mais um pouco. Venho com a agulha, passo aqui por dentro. E aqui eu volto de novo, pego a pontinha da agulha não, da linha. E eu vou puxando aqui, ó. Puxo aqui. E faço um nozinho aqui, assim, no final. E aí, esse nó, ele não vai atrapalhar a gente. Ele vai ajudar. E aqui a costura, ela é muito simples, é bem fácil. Como a gente fez os pontos baixos na lateral, ela vai ser um guia pra gente saber onde a gente vai enfiar a agulha. Então, a gente vai começar aqui, ó, tem as duas alcinhas aqui que marcam o ponto baixo, a gente vai entrar com a agulha por dentro das duas alcinhas, assim, desse lado. E aqui a gente vai procurar as duas alcinhas do outro lado aqui. Então, a gente vai passar por dentro das 4 alcinhas. Aí, você puxa a linha. Ela vai enganchar um pouco por causa do nó que a gente fez, mas é normal, é só puxar, tá vendo? Dá uma puxada que ela vem. Porque o nó, ele fica bem pequenininho, então ele não vai atrapalhar. E aí, você puxa uma boa quantidade de linha, uma quantidade de linha que você vai ver que vai dar o tamanho suficiente pra chegar até aqui no final. E aí, eu puxei aqui a agulha, tá vendo? Aí, eu venho com ela aqui por cima de novo e entro aqui por dentro dessas duas alcinhas. E aqui eu também venho por dentro das duas alcinhas, puxo a linha, tá vendo? E aí, essa linha que fica aqui, ó, ela vai passar por cima. Esse fiapinho aqui de linha aqui, que é o acabamento, eu não vou finalizar ele agora. Eu vou deixar, então, ele aqui mais pra trás, aqui por dentro, ó. Depois eu vou fazer o acabamento dele. Então, eu não vou me preocupar com isso agora. Aí, eu venho aqui com a agulha, novamente. Entro de novo aqui por cima. Passo por dentro das 4 alcinhas. Puxo a linha. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Aí, ela vai fazendo uma costura. Venho novamente. Passo por dentro. Puxo a linha, toda a linha. Essa aqui é a linha que tá ficando. E eu vou puxar. Aí, você pode puxar bastante, até você sentir que tá firme, tá preso. E aí, é basicamente fazer isso por toda a peça até chegar aqui no final. E aí, depois é só cortar a pontinha da linha e fazer o nó pra fazer o acabamento. Aqui, depois que eu cheguei aqui no final, que eu passo a agulha pelas duas últimas 4 alcinhas, né, que é 2 de cada lado. Aí, antes de eu puxar completamente pra poder trancar, eu venho aqui com a agulha, passo aqui por dentro e eu puxo, que aí nisso aqui vai dar um nó. Depois que a gente deu esse nó aqui, e aí é só vir com a tesoura, cortar. E aí, tá vendo? Ela fica firme, ela não vai soltar.
E aqui esse cabinho é só escondendo, a gente vem escondendo aqui, vai guardando ele, escondendo. E aí agora é só fazer a mesma coisa aqui do outros dois lados aqui, fazer a mesma coisa. Aí aqui no finalzinho aqui, na realidade aqui o começo, né, que a gente começou. A gente vem, corta a linha aqui também. E aqui a gente pode dar um nó simples. Aí aqui agora com a agulha de costura, é só vir aqui. A gente acha uma alcinha aqui, ó, a primeira alcinha. Vem, puxa a linha assim, ó. E depois traz ela um pouquinho de volta pra cá. Com essa ponta, a gente vai vir trazendo. O bom é deixar um pouquinho mais de cordinha. Como eu cortei aqui, ficou um pouco apertado. Mas é só trazer a linha pra cá, passando. Aí segura aqui. E aí vem com a cordinha e passa aqui por dentro, ó. Tá vendo? E aqui a gente dá um outro nó. Que aí fica preso igual desse lado aqui. Aí deu esse nó, faz a mesma coisa. Vem aqui escondendo. A gente vem escondendo a agulha. Agulha não, a linha, né? Aqui por dentro dos pontos, por dentro da peça. E aí vem escondendo até você conseguir sumir com toda a linha. No caso aqui, como é uma peça de encomenda, eu vou esconder ela mais um pouco e vou fazer uma costura pra fechar. Como eu tô sem cola de artesanato, então eu vou fazer uma pequena costura com linha normal de costura. Faço a costura e prendo, e aí o que sobrar um pouquinho do fio eu vou e corto. A mesma coisa aqui, então vai ser todo o acabamento que eu vou fazer. Aqui eu finalizei e já desvirei a parte de dentro, coloquei a parte de fora. E aí fica com esse acabamento aqui na lateral, fica um acabamento bem legal e bonito. E agora vamos pra parte final da peça, que é fazer as alças. E pra fazer a alça é bem simples. Então, eu vou usar a fita métrica, a gente vai usar o auxílio da fita métrica. E aí, pra gente iniciar da onde tem que começar a alça, eu vou também estar utilizando dois marcadores, onde eu vou marcar dos dois lados. E aí, aqui da ponta, eu vou pegar e medir uns 4 a 5 centímetros pra iniciar a alça. Então, eu vou colocar aqui com uns 4,5. 4,5 tá dando nessa alcinha aqui. Então, eu vou pegar essa alcinha e eu vou medir aqui certinho, eu vou dobrar. E vou pegar a alcinha da frente e a de trás, eu venho aqui com o marcador. Eu entro aqui nessas 4 alcinhas e marco. Que é a partir daqui que eu vou iniciar a alcinha pra gente começar. E faço a mesma coisa aqui desse lado de cá. Venho com a fita, tiro aqui a medida aqui de 4,5, aí ela tá marcando aqui, ó, nessa alcinha. Aí eu junto aqui, junto com a alcinha de trás, venho com o marcador e marco. Pra ficar igual dos dois lados. E aqui agora, pra gente começar, eu vou entrar aqui nessa primeira alcinha. Passo essa linha aqui, deixo aqui por cima pra gente esconder ela. Aí eu laço a linha de trás. Faço um ponto baixo. Entro aqui nessa alcinha. Laço. Puxo e aqui eu faço meu primeiro ponto alto. Laço a alcinha e aí aqui na alcinha da frente, venho de novo. Faço um ponto alto. Laço de novo. Entro na alcinha da frente e faço outro ponto alto. Aí, agora eu vou virar o trabalho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui nas alcinhas, puxar, fazer um ponto baixo, entrar aqui nessa alcinha, puxar, e aqui eu fiz um ponto alto. Aí, eu venho, laço, entro aqui de novo, faço outro ponto alto. E aqui, novamente, aqui nessas duas alcinhas, faço outro ponto alto. Aí, agora eu venho, viro de novo o trabalho, entro novamente aqui, faço ponto baixo, entro aqui na alcinha, puxo, e faço outro ponto baixo em cima, formando aqui nosso ponto alto. Entro aqui na do meio, faço outro ponto alto, laço, venho aqui no terceiro. Lembrando de sempre passar pelas duas alcinhas. Puxo a agulha. Faço ponto alto. Então, assim, a alcinha vai ser basicamente ser feita toda de ponto alto. Ao todo, eu vou fazer 20 centímetros de alça. Vou fazer 20 centímetros até chegar aqui.
E aí, quando chegar aqui, é só a gente emendar com pontos baixíssimos. Depois de ter feito os 20 centímetros aqui de alça, que eu cheguei aqui no final, agora a gente vai prender aqui do lado. E como aqui já tá com marcador, então, eu vou vir aqui com a agulha. Aí, nessa alcinha aqui, ó, eu vou entrar segurando a agulha. Eu vou deixar essa a linha aqui, ó. Vou entrar aqui com a agulha, segurando as duas, vou laçar, puxar e passar aqui por dentro. Aí, aqui, novamente, eu vou passar aqui pelas duas alcinhas, deixo bem apertadinho aqui. Entro aqui nessas duas alcinhas, puxo a linha, passo aqui por dentro e passo aqui. No caso, a gente vai estar fazendo um ponto baixíssimo para poder prender a peça. Aí, venho aqui, entro de novo na alça, as duas alcinhas de trás, puxo a linha e finalizo aqui. Aí, agora é só cortar. Corto com a tesoura. E aqui, ainda com a agulha, com a linha aqui na agulha, eu venho, puxo, dou uma puxadinha aqui, que é pra dar um nó. Vou trazer esse pedacinho aqui pra dentro. Aí, eu vou passar, vou enfiar a agulha por aqui, pegar esse pedacinho de linha, vou puxar aqui, ó. E aí, eu puxo aqui novamente. Aí, eu venho aqui com a linha. Eu posso até puxar aqui com a agulha aqui pra... Opa. Venho com a linha, puxo. Aqui, novamente, de novo, venho com a agulha. Levo a linha, puxo. E dou mais um nó, pra ficar bem preso. Aí, aqui agora é só esconder. Aí, aqui eu vou tirar o marcador. Aí, esse restinho de linha aqui, o ideal é colar, deixar bem coladinho. Eu ainda vou prender, eu vou tirar um pouco mais dessa alça pra ficar mais fácil de prender. Aqui a gente finaliza a nossa blusinha, que fica uma gracinha, fica a coisa mais linda do mundo. Aí fica com as alcinhas assim, com esses detalhes de barra aqui. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa blusinha. Se você conseguiu entender, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E eu peço que vocês me ajudem para me trazer mais tutoriais, deixando o like e compartilhando com quem também queira aprender crochê aqui de modo fácil e prático. Um beijo e até o próximo vídeo.